Bem, eu falei de estratégia. E administração estratégica, o que é que é? É um termo muito mais amplo, que abrange não só esses estágios que eu acabei de identificar para você, mas também os estágios iniciais de qualquer negócio. E quais são esses estágios iniciais de qualquer negócio? É você criar a missão, a visão, os valores da sua empresa. Nós estamos falando aqui de estratégia para escritórios de advocacia, mas qualquer negócio, do menor ao maior, ele tem que partir disso, de descobrir e apresentar ao final de um planejamento, primeiramente, esses 3 conceitos. Seja se o seu escritório vai trabalhar como full service, com vários ramos do direito, ou seja, se o seu escritório vai trabalhar apenas com 1 ou 2 ramos de direito, não importa. Também não importa se você vai começar num escritório luxuoso, em um prédio corporate, ou se você vai começar home office. Não importa. É preciso que você tenha a missão, a visão e os valores de forma bem clara. Sabe por quê? Porque são eles que vão direcionar o teu trabalho. Na hora que você, jovem advogado, tiver com aquele momento de desespero, é naquilo que você vai se apoiar. Você vai baixar a cabeça, vai se desesperar, mas você vai respirar e você vai olhar lá qual é a missão do seu escritório, qual é a sua visão para ele e quais são os valores. Aquilo vai te trazer de novo a inspiração e a motivação que você tem para seguir no seu propósito. Mas não se preocupe, eu vou te ensinar o que ninguém te ensina. A maioria dos cursos para advogados fala o que fazer, mas não ensina exatamente como fazer. Ainda bem que eu tenho essa experiência, porque ao longo de mais de 20 anos de carreira, eu treinei várias pessoas de várias equipes, de vários tipos de negócio. E hoje eu posso trazer o quê? O conhecimento para que você consiga trilhar esse caminho de forma rápida, direta ao ponto. A administração estratégica, ela tem uma série de passos que você vai seguir. São tarefas que você precisa realizar. A primeira delas, você precisa analisar oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças, elas estão no ambiente externo. Perceba, o seu escritório tem um ambiente interno. Esse está totalmente sob o seu controle. Você, jovem advogado, ou você é advogado no meio da carreira, quando eu me refiro ao ambiente interno, eu estou me referindo ao ambiente do seu escritório. Lá você manda, lá você consegue escolher o que você vai fazer, em que tempo você vai fazer. O mundo lá fora é um pouco mais diferente. O mundo lá fora te apresenta oportunidades e ameaças. E é aí, advogado, que você tem que estar escaneando o que acontece lá fora. O conhecimento que eu vou te apresentar, ele é só uma parte do que você precisa fazer. Porque se o conhecimento não for transformado em ação, você não vai conseguir atingir os resultados que você quer. Então, cada um que está aí assistindo esse curso comigo tem que ter em mente uma coisa: a execução é a fase mais importante do planejamento estratégico quando vai se transformar na realidade. E para isso você precisa ver o que está acontecendo lá fora. Eu vejo alguns advogados cometerem um pequeno erro, que é comum quando você está começando a carreira. Você normalmente vai escolher aquela área e que você se identifica mais. Isso é bom, porque naquilo que a gente se identifica mais, a gente dedica mais tempo, a gente dedica mais amor e consegue vivenciar aquela experiência do trabalho até como uma experiência de prazer, sem tanto peso. Porém,
é necessário você interpretar o mercado, a cidade onde você mora. Será que a cidade onde você mora existe a demanda que você quer atender com o ramo do direito que você mais gosta? Por que eu estou te falando isso? É para você fazer desistir do direito criminal, que é a área que você mais quer, ou do direito comercial? Não, não é isso. Mas você precisa enxergar o que está lá fora. Porque isso vai evitar problemas. A ideia não é desistir, a ideia é saber começar da melhor maneira, encontrando o ramo que vai fazer com que você tenha visibilidade e que você consiga aparecer e criar o nome do seu escritório para aquele mercado. A partir daquele momento, nada te impede de você trazer um sócio e ele assumir aquela área e você partir para ir trabalhar na área que você mais se interessa. Qual é o certo a se fazer, Neumaia? Depende de onde você quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, eu não tenho como dizer como você vai chegar até lá. Então pare, reflita, vai começar o seu escritório, olhe primeiro para o mercado. Veja que momento da economia está passando, quem são os clientes que você pode atender, faça um estudo, inclusive estatístico, se existe ou não um mercado para ser atendido. Isso vai te poupar dor, isso vai te poupar sofrimento, e isso vai te poupar decepção. Eu vejo isso demais acontecer. Jovens advogados que depois de um tempo de formado, seja atuando em home office, seja atuando no seu escritório, não conseguem deslanchar, ficam patinando no mesmo lugar. Por que será que isso acontece? Será que ele não está insistindo numa estratégia que não é adequada para aquele momento? Pode ser isso. Bem, eu falei do ambiente externo, mas voltando ao ambiente interno. O ambiente interno diz respeito aos pontos fortes e aos pontos fracos que a sua organização, que o seu escritório tem. Aí sim, você olha internamente. O que é que eu faço melhor? O que é que o meu escritório tem de estrutura para poder atender uma demanda? Que tipo de demanda eu vou atender? O quantitativo dessa demanda. Porque eu falo de estratégias que dão errado, mas há estratégias que dão tão certo que geram um problema muito bom para o escritório. É aquele momento que de uma hora para outra você consegue receber uma série de clientes e aí você vai estar com as mãos atadas porque você não se preparou para aquele momento. Você não imaginou que a sua estratégia poderia dar tão certo e isso ia gerar um número de demandas tão alto que você corre o risco de não atender esses clientes, perder esses clientes ou de atender mal esses clientes. E isso é um grande problema. Vejam, nesse primeiro momento, jovem advogado, e você, advogado de meia idade, eu estou trazendo só os conceitos. Mais adiante, eu vou te ensinar como você faz e eu vou te ensinar a criar, através de metodologias, matrizes que vão colocar no papel o que você tem em mente. Então, lembre-se, formular estratégias, executar estratégias e controlar estratégias. Quando eu falo em formular estratégias, a gente às vezes pensa que estratégia é coisa só de empresa grande, mas não é exatamente isso. Uma empresa grande, ok, ela vai ter ali estratégia no nível empresarial, no nível das unidades de negócio e no nível funcional. Mas você, advogado, pode ter também essas estratégias no mesmo tipo de padrão que grandes corporações têm. Vamos lá. No nível empresarial, você vai ter a sua missão, visão e valores. Grandes empresas começam assim.
Então, seja você sozinho ou com sócios, você vai ter essa estratégia no nível empresarial. No mundo dos negócios, é comum a gente tratar cada tipo de produto ou serviço como unidades de negócio, trazendo esse conceito para o mundo da advocacia. A sua unidade de negócio vão ser os ramos que você vai atuar. Apenas isso? Não. Você vê que hoje, no mundo que está totalmente conectado, você precisa ou você pode trabalhar negócios além da advocacia. Você pode virar um professor de uma faculdade, você pode ter um curso online daquela área que você é especialista, você pode começar a dar consultorias na área que você escolheu para grandes empresas, para que elas trabalhem o contencioso cível de forma estratégica, antes mesmo de virar uma lead, antes mesmo de partir para o litigioso. Então, no mundo dos negócios, unidades de negócios, unidades estratégicas de negócios. E no mundo do direito, os ramos que você vai atuar, e hoje pensando como no mundo globalizado e totalmente conectado, e em outras áreas de atuação além de simplesmente a advocacia, mas que tenham conexão. Implemente as estratégias com dedicação. Se você me pedisse para classificar em porcentagem, eu diria que a boa estratégia é entre 20% e 40%. Mas a execução, ela é entre 60% e 80%. Por que isso, Neumaia? Porque você acabou de falar tanto que a estratégia é importante, mas dá um peso maior para a execução. Porque você não pode deixar de ter em mente que é lá fora, no mundo real, onde as coisas de fato acontecem e onde o seu talento vai ser testado. E aí vai uma primeira dica. Você vai errar, mas eu estou aqui para você minimizar o risco. Percebe? A ideia é fazer com que você consiga trabalhar de uma forma inteligente. Eu não sou contra o advogado que quer trabalhar muito e trabalhar duro. Mas trabalhar muito e trabalhar duro, no final das contas, pode não fazer você chegar no resultado. Você precisa, na verdade, trabalhar de forma inteligente. É dessa maneira que você vai conseguir chegar lá, nos objetivos. E aí você precisa ter em mente que a execução tem que ser pensada antes, mas tem que ser implementada. Por quê? 2 motivos primordiais. Você pode ter encontrado um nicho de atuação como advogado que ninguém percebeu ainda. E se você demora a chegar lá naquele nicho e explorar, pode ser que alguém perceba aquela oportunidade e aí aproveite essa oportunidade antes de você. Percebe que você teve a ideia, mas por se manter muito no mundo do planejamento, se manter muito no mundo abstrato das ideias, você perdeu o time para explorar aquela oportunidade. E aí veio o quê? A ameaça. Lembra? Ambiente externo tem oportunidades e ameaças. Uma das ameaças são os concorrentes, que já podem estar lá, que podem estar pensando o que você está pensando e está prestes a implementar, e que podem também ser um copiador. E um copiador, ele espera primeiro alguém ir lá, testar, para depois ele imitar. Só que o copiador, ele ganha essa vantagem de já ter alguém que serviu como modelo, para ele modelar, para ele poder
imitar aquela estratégia que você usou. Porém, o copiador, ele tem uma desvantagem. No mundo da estratégia, aquele que chega primeiro, ele tem uma vantagem competitiva. Mais adiante eu vou entrar exatamente nesse conceito de vantagem competitiva, né? Ou como alguns também chamam, né? Competência essencial. No mundo dos negócios tem esses termos focado naquilo que de fato é um diferencial para o teu negócio. Mas o copiador, ele tem essa desvantagem. A vantagem é, ele chega imitando o que já deu certo. A desvantagem, ele chega depois. Se você chegar primeiro, você chega na frente. E aí você vai ter também oportunidades que ele não teve. Porque o primeiro mercado vai estar totalmente virgem para você explorar. Principalmente se você tiver escolhido a estratégia certa de atuar num nicho que ninguém ainda tinha pensado em atuar. Então, raciocine com calma e analise todo esse processo, todo esse estágio da administração estratégica para você entender que tipo de mudança você pode trazer naquele mercado. Às vezes essa mudança não é nada espetacular. Às vezes você só percebeu, através desse processo que eu estou te ensinando, uma parcela do mercado que está desatendida.